E então eu iria precisamente começar aqui com a pergunta chapéu, que foi a pergunta chapéu do nosso evento Around the Table em julho, onde procurámos de forma colaborativa encontrar respostas de como é que a economia circular pode promover a criação de emprego e recuperação económica. As perguntas que nós vamos trazer aqui para o debate são perguntas que não têm uma única resposta correta. Têm várias respostas que podem ser válidas e que podem ser corretas, mas aqui o grande objetivo é refletir um pouco sobre estas temáticas portanto, também vos convido, se quiserem partilhar as vossas opiniões, quer no chat, quer através de vídeo, também vos convido, após aqui termos a perspectiva dos oradores, a fazê-los. E então ia começar por desafiar aqui a Natália para partilhar aqui qual é a sua opinião sobre como é que a economia circular pode efetivamente ter este papel de promover a recuperação económica e de criar empregos. Obrigada, Mariana, pelo desafio. Vamos lá, algumas ideias sobre isso que, pelo que eu tenho visto, investigado. Bom, primeiramente, nós temos, né, no nível político, muitas iniciativas e ajudas econômicas sendo lançadas, e muitas têm justamente esse foco já na recuperação verde, não é? Temos também, por um lado, a nível europeu, o Green Deal, que oferece também grandes incentivos econômicos a empresas, corporações e até pequenas empresas a estar adotando práticas circulares também dentro do Circular Economy Action Plan. Em português não saiu a tradução, desculpem, mas às vezes é difícil de mudar, mas enfim. E é isso. Então, eu acho que a nível de políticas e de incentivos, existem instrumentos que já tentam fomentar isto. Por outro lado, logo temos também as oportunidades de geração de emprego que podem surgir a partir daí, né? Tanto a nível local, principalmente, em grandes cidades e até pequenas localidades, como é no caso, vou dar um exemplo também da BGI, que é um laboratório colaborativo que agora vai ser lançado, que é o Food for Sustainability, na região de Danha Nova. Então, Danha Nova é uma região já há muitos anos que tem sofrido com esse povoamento, não é, justamente por ter problemas ambientais, problemas de pouca diversidade econômica. E então, esse laboratório colaborativo vai ajudar justamente a promover a circularidade na agricultura para que possa ser mais regenerativa, e a partir daí também vão ser contratadas mãos de obras qualificadas para o local, onde se busca justamente impulsionar isso, não é? E que a partir do momento que se ajuda a investigação, a testar pilotos, isso vai ser o motor que vai estar em movimento. Então, vai ajudar a dinamizar a economia nessas localidades também, que já não tem um desenvolvimento econômico tão forte. E logo, a nível também de compras públicas, vamos dizer assim, sustentáveis, não é? Entra também a parte de cada vez mais tentar fazer compras públicas de proximidade. Então, aí já estimulamos as economias locais, não é? E, então, mais postos de trabalho nesses circuitos locais, de fechar os circuitos locais, podem ser justamente criados. Então, eu acho que algumas ideias em torno disso seriam justamente em relação a isso, né? Seriam esses os pontos que eu penso agora que poderiam estar, a economia circular poderia estar ajudando a impulsionar. Obrigada, Natália. Eu ia sugerir, se alguém quiser aqui partilhar o seu feedback e a sua opinião, para deixar aqui uma mensagem no chat só com essa indicação, assim para que eu depois no final de cada orador de partilhar a sua perspectiva, para que eu possa então convidar a respectiva pessoa a poder então partilhar a sua opinião. E sem dúvida, houve um debate que durante o programa da Ellen MacArthur Foundation, que era sobre se a aplicação da economia circular seria uma transição ou uma transformação. E de facto é um shift completo na forma como nós temos atuado. Implica aqui uma completa mudança do mindset, uma completa mudança da forma de consumo, uma completa mudança nos materiais que utilizamos, na forma como utilizamos, na forma de produzir, na interação entre os atores. E toda esta mudança implica aqui, de facto, a criação de postos de trabalho que ainda nem sequer existem, de especialistas de todos os setores, e para que ela possa, de facto, acontecer. E com todos os níveis para todos os níveis de escolaridade,
porque várias atividades da economia circular são atividades que já existem, mas que não são chamadas como este nome, como a reparação, como a manutenção, como aqui atividades, até várias atividades de artesanato têm estes princípios embebidos e, portanto, sem dúvida, têm este potencial. E convidar também o João a dar aqui a perspectiva sobre esta questão. Então, eu acho que isso passa muito, assim, se nós estamos vivendo uma crise, né? Então, se a gente está numa crise, eu acredito que a gente não pode se dar ao luxo de desperdiçar tanto valor que tem nos resíduos que nós já geramos hoje em dia e que nós podemos produzir, sim, produtos que vão ser projetados para uma economia circular no futuro, né? Mas hoje, os resíduos que nós já geramos, apesar de não serem projetados para essa recuperação, eles têm muito valor, né? Pelos próprios exemplos que nós vimos aqui. Então, eu acho que a gente tem que estabelecer uma visão de recuperar esse valor, né? Que a gente vem desperdiçando mesmo, e acreditar no poder regenerativo da economia circular, tanto no âmbito de materiais quanto no âmbito dos sistemas onde ela se insere, né? Então, eu acredito muito que realmente é necessário um investimento em inovação, mas um investimento de fato numa mudança de paradigmas, né? E eu acredito muito na inclusão também, né? Porque muitas atividades da economia circular, eu acho que para a gente gerar um impacto que a gente deseja realmente na economia circular, a gente precisa incluir a maior parte da população, né, dentro dessa lógica. Então, muitas vezes, a gente precisa de representatividade em camadas que a gente, às vezes, não pensa, né? Então, por exemplo, eu fui tem umas 2 semanas numa comunidade aqui do Rio de Janeiro, onde eles fazem uma plantação orgânica, né, numa agrofloresta mesmo, né? Foi uma iniciativa dos próprios moradores da região, e a ideia é que se reutilize os resíduos orgânicos para compostagem e, enfim, regenerar cada vez mais esse sistema. Então, eu vejo que as empresas, de um modo geral, perdem uma grande oportunidade nessa questão da inclusão, né? De determinadas comunidades ou determinadas profissões. Eu acho que a gente tem que ter uma visão realmente mais integrada para que esses empregos, assim, que a economia circular comece a realmente deslanchar, que eu acredito muito que isso vai acontecer. Obrigada, João. E então ia colocar, e sem dúvida que faz todo o sentido, e aliás, eu acho que a economia circular, às vezes pensa-se que a economia circular se foca muito ao nível dos materiais, não é? Da escolha dos materiais e de como é que nós desenvolvemos estes loops de modo a manter os materiais então a circular na economia, mas sem dúvida que sem termos aqui a componente social e a componente de inclusão, porque é um pouco, e eu gosto muito às vezes de integrar, apesar de, por exemplo, a Ellen MacArthur Foundation não gostar nada que se utilize a palavra sustentabilidade, porque acredita que é uma palavra que não faz jus aos objetivos que se pretendem alcançar, que é muito redutor. Mas eu gosto muito de aliar, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável à economia circular, porque tem esta componente social e de não deixar ninguém para trás, de incluir todos os atores que estão na economia e de garantir oportunidades para todos que estejam dispostos a fazer parte desta mudança. E eu acho que, sem dúvida, que esse é um papel muito importante. E colocando aqui, então, mais uma questão. Aqui a transformação circular acaba por implicar uma completa mudança no mindset e para que isto aconteça, a educação tem sem dúvida um papel essencial. A educação e a formação em vários níveis, portanto estamos aqui a falar da educação desde do ensino primário ou até antes, até no ensino na pré-primária,
até ao ensino universitário e ao ensino ao longo da vida. E a integração destes conhecimentos associados à economia circular, mas não só, a conhecimentos como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a biomimética, entre outros temas, é muito relevante assegurarmos que estes temas são abordados em vários setores. Portanto, não apenas, por exemplo, ao nível da universidade, muitas vezes estes são temas que são abordados quando estamos a falar de uma temática associada à área ambiental, mas eles têm que ser abordados aqui de uma forma transversal. E então aqui a questão é, no vosso entender, quais são as soft skills, portanto, quais são as valências que acham que os jovens deveriam aprender de modo a promover esta alteração no mindset? E então ia desafiar a Vânia para partilhar a sua opinião. Eu acho que o que seria necessário de desenvolver seria, em primeiro lugar, a empatia, para perceber que a nível o ambiente, mas também a sociedade, precisa de ideias e de uma maneira de viver sustentável, no sentido em que temos que pensar de maneira coletiva, e nesse sentido, acho que o sentido do coletivo seria também uma segunda soft skill que seria importante. Mas também acho que o espírito empreendedor também. Porquê? Porque desenvolver ideias que incluam esse impacto também é importante, porque precisamos de pessoas que tenham impacto, empatia, que tenham sentido de coletivo e também que tenham esse espírito de para desenvolver ideias com impacto, tanto social como ambiental. Porque acho que os dois são mesmo um conjunto inseparável. Obrigada, Vânia. Ana Prata, podias também partilhar aqui um pouco a tua perspectiva, dado que também estás aqui muito, muito ligado ao ensino. Sim. Então, eu acho que, se me permites, há uma nota nessa frase que me cutuca. Eu não defendo e eu não vejo no meu dia-a-dia, na faculdade e nas aulas que dou, que eles precisem, porque muitas vezes têm quase a minha idade alguns, que eles precisem de aprender soft skills. Não se trata bem disso. Trata-se de serem estimuladas e encorajadas desde sempre e o mais possível na faculdade. Eu dou-te um exemplo. Antes disso, eu trabalhei também na Science for You como animadora científica e, portanto, acompanhava miúdos de 4, 5 anos a fazerem experiências com a natureza e com aquilo que é o universo. E todos eles têm, e toda a gente que se tenha cruzado agora com algumas áreas mais criativas, sabe isto? As crianças têm imensas características que vão sendo apagadas ao longo do tempo e em grande parte por aquilo que é o regime de ensino mais tradicional. E, portanto, chegam à faculdade nos seus bons 18 anos, muitos deles já ali completamente apagados numa série de coisas, e depois a faculdade rebenta com o resto, em muitos casos, porque existem muitas disciplinas ainda muito viradas para a exposição em catapulta de matéria e o total desligar de criatividade e o total desligar de individualidade. E o que esta área nos pede é exatamente o contrário, porque é o somatório das características daquela pessoa que vai fazer com que ela possa ter um contributo. Eu posso dizer que é isso que eu vejo nas aulas. Eles não chegam com um conjunto altamente específico de características, mas quando dás a oportunidade de serem criativos, quando lhes dás a oportunidade de verem além daquilo que é os livros ou as apresentações ou valha-me Deus, os exames que vão ter para fazer, de facto, eles começam a tornarem-se um bocadinho mais livres e posso dizer-te que muitos deles vêm naturalmente já com estas ideias à volta do que é uma coisa mais sustentável ou o que é a economia circular. Eles nem sabem muito bem o que é, mas aquilo vem-lhes naturalmente. Há uma curiosidade acerca do fazer diferente, que é muito gira. Por exemplo, mesmo nas áreas da matemática, que eu acho espetacular. E, portanto, para mim não se trata muito, às vezes, de dizer o que é que eles têm que desenvolver,
porque não está bem só neles, está em todo o projeto que está deste lado e que muitas vezes corta esse tipo de coisas. Posto isto, eu faço já um disclaimer, eu tenho o sonho de ver este tipo de áreas ser explorada quase de uma forma transversal nas faculdades, como hoje o empreendedorismo começa a ser. E eu acredito que dentro de muito pouco tempo nós vamos lá estar, porque quando há procura de parte dos alunos, isso começa a aparecer naturalmente. Mas não é que eles não estejam lá já, é só... Eu, na verdade, acho que tem muito a ver com as instituições têm que acompanhar desde cedo. Não é, o problema não está na faculdade. A faculdade é uma tradução direta daquilo que se começa a ver na escola primária e agora basta ligar a televisão, que temos a telescola e pronto, já toda a gente sabe o que é que se passa dentro das salas lá afinal. E pronto, a minha perspectiva é um bocadinho mais essa. Obrigada, Ana, pela tua partilha. Sim, sim, se calhar o aprender não foi aqui a palavra mais correta, mas sim, aqui em termos de que atividades é que são necessárias para experienciar, no sentido porque, ou seja, ao experienciar acaba-se por, de certa forma, aprender, mas até estava-me a identificar bastante com o que estavas a dizer, porque, por exemplo, uma das atividades que para mim, eu tenho a certeza que foi mais relevante nos dias de hoje pela opção profissional que acabei por tomar, foi a minha experiência nos escuteiros. E porque os escuteiros implicam um enorme contacto com a natureza e aprenderes a respeitar, aprenderes a deixar, quando estás em contacto com a natureza, aprenderes a deixar as coisas como estão, aprenderes a viveres em harmonia com a natureza e pronto, e há parte aqui de toda a componente religiosa. Isso para mim foi uma experiência que foi muito relevante, e eu acho que muitas das atividades, por exemplo, que os escuteiros praticam, eram muito interessante as escolas promoverem e darem a oportunidade das crianças experienciar, porque há uma desconexão, e ligando um pouco àquilo que a Vânia estava a dizer, existindo esta desconexão, as pessoas acabam por perder a empatia que têm com a natureza e com os seres vivos, e perdendo a empatia não têm tanta necessidade de ter esta responsabilidade no sentido de proteger e de garantir a sua prosperidade. Obrigada. Nós temos aqui pronto, já ultrapassamos. Eu vou só apenas colocar mais uma questão para encerrarmos. E é a questão de que, às vezes, quando nós falamos de economia circular, para quem está assim um pouco já dentro da bolha da economia circular, muitas vezes esquece que este é um tema que ainda não é conhecido por muitos. Muitas vezes até nós começamos a falar de economia circular e quando compreendemos, às vezes percebemos que a pessoa que está à nossa frente às vezes não está por dentro do tema, e poderemos estar às vezes a falar de coisas que dentro, portanto, que a pessoa que está connosco pode ainda não ter conhecimento para que nos conseguir acompanhar. E esta ausência às vezes de identificação com o tema da economia circular e de conhecimento é uma barreira muito grande de modo a implementar esta transformação, porque as pessoas não compreendem, não se identificam e acabam por também não procurar até envolver-se, porque se não o conhecerem não podem ter este interesse em envolver-se. E então, de que forma é que nós poderemos, e já começa, é um tema que já se tem começado a massificar, mas mesmo assim ainda há muitas pessoas que não conhecem este tema, e como é que nós poderemos sensibilizar e informar as pessoas, de modo a que isto pelo menos os princípios gerais, possam ser conhecidos pela grande maioria, então, da população. E iria desafiar aqui o João a partilhar a opinião. Então, eu acredito que passa muito, de novo, pela questão da inclusão, né? Eu acho que, por exemplo, aquele caso da Bomera, né, daquele projeto em que eles pegam os resíduos de sucos, de embalagens de sucos em pó e transformam em instrumentos musicais. Aquilo ali, existe um engajamento de um local, né, que no caso é a escola. Então, o engajamento dos alunos, das pessoas que trabalham no local,
Então eu acho que um grande poder da economia circular é quando a gente vê ela perto da gente e o poder transformador que ela tem. Quando a gente tem essa experiência, eu acho que é uma forma da gente entender como de fato ela funciona, por mais que a gente não vai estudar o conceito especificamente, mas eu acho que as pessoas, quando veem algo que teve economia circular por trás, né? Então, o que virou resíduo, voltando na forma de um outro tipo de valor. Eu acho que quando a economia circular se faz presente na vida das pessoas, é uma forma de impactar de modo que as pessoas entendam mais ou menos como ela funciona. Agora, realmente é difícil pensar em como atingir uma grande escala, né? Eu acredito que talvez pequenos projetos que se iniciem possam servir como inspiração e ir ganhando escala na medida do tempo. Acho que é mais ou menos isso. Obrigada, João. E ia convidar a Natália também para dar a sua opinião. Então, eu concordo com o João na parte da inclusividade, não é? De buscar trazer a realidade de cada um, não é? A economia circular, mas não em termos de conceitos, não é? Porque em termos de conceito, às vezes é difícil justamente quebrar a barreira do que é um conceito e como é que aquilo é na prática. Então, acho que o principal é trazer justamente exemplos que se encaixem na realidade, bom, das diversos grupos de pessoas. Então, novamente, a massificação é um desafio, mas é justamente isso, tentar dizer também que dores pode resolver, não é? Porque nós temos muitos problemas que a economia circular pode estar solucionando, mas não somos conscientes. Então, eu acho que quando se trazem esses exemplos e iniciativas que podem ajudar a resolver problemas que temos atualmente, isso já vai abrindo o olho das pessoas e vai gerando mais interesse em conhecer mais iniciativas e o conceito em si. Então é isso, eu acho que começa por aí, tentar ver que tipo de solução pode existir. Por exemplo, se eu quero comprar, não estava falando no exemplo que eu falei, quero comprar uma GoPro, preciso utilizar, mas realmente preciso comprar. Não, então eu descubro que existe uma plataforma que eu posso simplesmente alugar por um dia, e é bem mais barato. E então a partir daí já vai gerando um interesse e pronto, porque temos realmente diversos níveis de pessoas com interesses e conhecimentos diferentes de sustentabilidade, não é? E o desafio é justamente tentar atingir as que não estão já nesse nicho. E é isso, passa por tentar incluir, já seja em escolas, já seja a nível empresarial, com iniciativas de responsabilidade social que possam também estar engajando os funcionários e promover iniciativas e educação nesse sentido. Até sistemas como no caso da reciclagem, que são os de pay as you throw, não é? Que já estão a ser também desenvolvidos, eu acho, alguns pilotos aqui em pequena escala, que é justamente isso, vão recompensar as pessoas por estar reciclando mais. E então é isso, quando podem ver que podem ter um benefício e por que eu posso fazer isso, não é? E ver que realmente é interessante, eu acho que é um passo a mais a tentar disseminar isso